Hoje eu vou te ensinar a escolher lençóis. Vou falar sobre os principais materiais e depois eu vou te dar 3 dicas para você nunca mais errar na escolha do lençol. Então a gente sabe que as opções são infinitas, mas eu escolhi aqui as principais, que são as mais comerciais. Algodão, algodão egípcio, percal e linho. Escolhi elas tanto pela variedade no mercado quanto pelo custo. É importante ressaltar que eu estou aqui falando sobre a minha preferência, né? Sobre o meu gosto pessoal. Antes da gente entrar no tecido propriamente dito, existem outras 2 coisas que eu levo muito em consideração antes de escolher um lençol, que é: eu não gosto de tecido misto, né? Embora a gente tenha no mercado alguns tecidos sintéticos que já vieram com uma tecnologia muito interessante, para o lençol eu não gosto, para o toque do lençol. Os que eu experimentei eu não gostei. Então, se ele é 50% poliéster e 50% algodão, eu já descarto. Pode ter um mínimo de poliéster, eu já descarto. Para mim, se é algodão, é 100% algodão, tá? Essa é a primeira coisa, eu gosto dos tecidos puros, tá? A segunda coisa é, o fornecedor faz toda a diferença. Mais pra frente você vai entender por que não dá para comprar em qualquer lugar, não dá para comprar de qualquer marca. Isso vai fazer muito sentido para você quando eu explicar, mas não adianta, não leve em consideração só o preço, tá? O fornecedor faz muita diferença e testa, né? É importante que você teste. Então, se você levar em consideração que é um tecido puro e que é de um fornecedor confiável, a chance de dar errado é muito pequena, tá? Então, essas 2 coisas antes da gente falar sobre o tecido propriamente dito. Então, agora a gente vai falar sobre o tecido propriamente dito. Te falei que você entendeu por que o fornecedor faz toda a diferença, né? Por que a marca que você está comprando faz toda a diferença. É uma marca que tem que ter realmente um controle de qualidade primoroso, né? Porque ele tem que, de fato, entregar aquilo que ele está dizendo que está entregando. Vamos lá, você vai entender agora quando eu falar para você sobre o percal. O que é percal? Percal é um tecido de algodão a partir de 180 fios, né? Esses fios eles são contados por polegada quadrada. Então, nesse espaço tem que ter pelo menos 180 fios. Aí ele é considerado percal. Ou seja, quanto mais fio tiver esse tecido por polegada quadrada, mais macio e mais resistente ele vai ser. Agora você já começou a entender por que não pode ser de qualquer fornecedor, né? Primeiro ponto. Depois a gente tem, por exemplo, né, o fio egípcio, né, o algodão egípcio. O algodão egípcio, ele de fato é colhido à mão, né, nas margens do rio Nilo, né, e eles têm a fibra mais longa e mais fina, o que dá uma característica toda especial para esse fio, né? Então, precisa de tanto? Precisa, porque você vai notar a diferença, né? Assim como o vinho, o solo, a colheita, o tipo de colheita, né? O clima do lugar faz diferença nesse fio, né? E por isso que esse fio tem esse valor agregado tão presente nele. Mas a gente está falando aqui dos verdadeiros fios egípcios, né? Mais um detalhe, o tal do fio penteado, né? Ele passa por um processo de fato de beneficiamento, né? Esse fio foi penteado, certo? E aí foi descartado aquelas fibras que são irregulares, que estão quebradas, né? E se manteve só o que foi uniforme. Então você faz ideia que na construção dessa fibra, né? Desse tecido, tudo que está muito alinhado e tudo que está muito uniforme vai dar um acabamento e um toque melhor nesse tecido. Então agora a gente chegou nele, que é o queridinho de muita gente. Vamos falar do linho, né? O linho, vou começar falando dos pontos positivos dele, né? Ele é muito durável, muito confortável e extremamente sofisticado. Mas a gente sabe que o linho também tem os seus pontos negativos, né? A necessidade de manutenção dele é muito mais específica, né? E é um tecido que tem um custo mais elevado. Para a primeira questão aí do ponto negativo, eu te diria que, primeiro, escolha um fornecedor de qualidade e siga bem corretamente o que está descrito ali na questão da manutenção, né, da lavagem. Então, normalmente vai ser não usar secadora, né, quando lavar, se atentar à temperatura dessa água, para passar a mesma coisa. Então, a gente sabe que ele amassa mais, mas eu acho que vale, né? O linho ele tem seu charme. Eu acho que ele compensa o sacrifício, assim, porque ele embeleza realmente o enxoval, né? Agora, a questão do custo, eu acho que aí seria
uma alternativa, vamos dizer. Se não dá para realmente fazer aquele enxoval completo, ou porque você não gosta, ou porque realmente o custo fica elevado, eu acho que vale considerar o linho nos pequenos detalhes, sabe? Eu acho que ele dá uma sofisticada no ambiente. Por exemplo, existem capas de edredom que são um primor, sabe? Que estão com acabamento lindo, com uma amarração diferente e que por si só já vai embelezar isso. Se for demais, ter uma capa de edredom, né, no linho, você pode optar, por exemplo, por fazer uma composição dos seus lençóis, né, com algum detalhe, e aí fazer um acabamento dessa cama com almofadas em linho, próprio porta-travesseiro também, manta, colcha. Então, assim, dá para você usar ele, principalmente eu, por exemplo, adoro uma cama monocromática, né? Uma cama inteira branca, às vezes só com um friso ou um viés off-white. E aí eu te diria isso, né? Se você quer, por exemplo, comprar um enxoval, né, e não quer investir no linho, de repente você colocar o linho nesses detalhes e aí fazer essa composição, né? De repente um detalhe que você tá ali no seu lençol, você compor com uma colcha de linho, com uma manta ou com uma almofada, fica muito interessante, mas eu acho que o linho vale ter pelo menos uma peça ali para embelezar, para sofisticar esse enxoval. E agora eu vou te dar 3 dicas para você que está começando o seu enxoval ou você que está renovando o seu enxoval. A primeira delas, e o que eu acho assim que é fundamental, você não precisa ter muitas peças, você não precisa ter um enxoval muito grande. Troque isso por peças de extrema qualidade. Ao invés de gastar comprando várias de qualidade duvidosa ou mais ou menos, compre poucas de qualidade excelente, sabe? Inquestionável, tá? Com essas dicas que eu falei dos materiais, você já consegue ter uma boa noção até onde pode ir, o que você tem que priorizar. E eu tô falando aqui dos materiais mais comerciais, né? Daqueles que são mais acessíveis até, né? Então, tenha poucos, mas bons jogos de lençol, tá? Não precisa ter muitos. A dica número 2 é: invista em lençóis brancos. A manutenção é muito mais simples, afinal de contas é muito mais fácil tirar uma mancha de um lençol branco do que de um lençol colorido. Eles se mantêm novos por muito mais tempo, né? Não desbotam. A cama fica muito mais sofisticada. Esse quarto fica muito mais sofisticado. Sem contar que a facilidade de composição também é muito mais simples, né? Então eu só vejo vantagens no lençol branco. A dica número 3 aqui é para fazer um link com as outras 2 questões que eu já falei aqui. A primeira aqui, se você tá achando que o lençol branco, né, essa roupa de cama branca vai deixar tudo muito monótono, então aposte em acabamentos, né, em detalhes em 3 cores, no cru, no off-white e no cinza. Você não vai perder a sofisticação dessa cama, porque você não vai estar aumentando muito o contraste e você vai permanecer ali com muita facilidade de composição dentro desse quarto, tá? E aí a gente linka também com a questão do linho que eu já falei, porque lembra que eu te disse que se for muito pesado para você, para a questão de custo e de manutenção, ter um enxoval inteiro no linho, agora é a hora para quebrar essa monotonia dessa cama toda branca. Nessas cores que eu falei, você coloca elementos do linho. Você vai manter essa cama muito sofisticada, essa cama muito interessante e muito fácil de compor. Você vai ver, não tem erro. Lençóis brancos para bater ali no dia a dia, para a manutenção ser bem simples, uma sobreposição com uma colcha, com uma manta off-white ou cru, num tecido de linho, não tem erro. Vai que vai dar certo.